escutando o podcast Mulher Palestrante, onde eu trago histórias de mulheres e chegou a vez de contar a história de uma mulher muito bem posicionada, que traz autoridade, é palestrante, é mentora e agora se tornou escritora. Ela é escritora da 3ª edição do Mulheres Palestrantes. Eu tenho a alegria de receber aqui no nosso podcast a Lara. Seja bem-vinda. Hoje, muito obrigada pela essa oportunidade de estar aqui, primeiramente, e vamos conversar um pouquinho mais sobre posicionamento, sobre essa nova trajetória enquanto escritora, que você que me guiou, né, nesse novo caminho. Então, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, partilhando um pouquinho. Isso mesmo, é um caminho muito bacana quando a gente fala de escrever livro, porque a gente está deixando um legado. E antes da gente falar sobre o livro, eu quero que você conte quem é a Lara. Nossa, Lara. Quem é a Lara? É uma pergunta bem profunda. Então, Lara é uma mulher cristã, noiva do Tiago, filha do Novaes e da Irade, baiana da cabeça aos pés, que o sotaque já denuncia. Sou mentora de mulheres para a parte de comunicação e posicionamento. Sou escritora agora, né? Então já posso me denominar como tal, palestrante. E por formação também biomédica esteta, né? Então trilhei aí um bom caminho na área da saúde antes de ingressar na parte da comunicação e do posicionamento. E como que você descobriu que era essa área que você queria seguir, queria trazer mais pessoas para próximo de você, dar mentoria? Olha só, essa descoberta foi caminhando, Gi. Não foi, vamos dizer assim, de primeiro momento, né? Foi no caminhar que eu fui descobrindo. Então, a princípio, eu me formei enquanto biomédica, atuei muitos anos na área, tanto em laboratório quanto em hospital. E eu tinha muita sede do empreender. Eu tinha esse desejo da autonomia que o empreender dá, né? Disponibiliza. Então, eu, dentro da biomedicina, encontrei a estética, que eu disse, esse é o caminho, né? Dentro das minhas possibilidades. E na estética eu descobri que eu precisava vender, né? Ninguém tinha me dito que para ser empreendedora a gente precisa vender. A gente precisa se comunicar de forma assertiva. Então, esse caminho foi me encontrando. Então, a princípio, a comunicação e posicionamento me encontrou enquanto biomédica para que eu conseguisse levar o meu serviço para mais pessoas. Então, foi aplicando a princípio no meu negócio enquanto biomédica esteta. Mas eu percebi que principalmente os profissionais da saúde, que era o meio no qual eu estava imersa, nós somos muito bons em técnica, mas na venda e na comunicação não tão bons assim. Nós não fomos treinados para tal, na verdade. Então, eu percebi que havia essa necessidade dentro do mercado e comecei a me especializar. E foi algo bem gradual, algo bem, como é que eu posso dizer? Sentindo o momento mesmo que eu comecei a deixar as consultas, os atendimentos estéticos em segundo plano e comecei a me aperfeiçoar na parte da comunicação, do posicionamento, do marketing, né? Principalmente para esse nicho em específico. Então, foi algo, assim, genuíno. E você começou atendendo mais pessoas da área de saúde por você também ser da área ou não? A princípio, eu acredito que todo mundo, quando começa a empreender, fica meio receoso do qual o passo que eu dou, né? Qual o direcionamento que eu faço. Então, a princípio, eu comecei a atender todo mundo, vamos dizer assim, mas involuntariamente os profissionais da saúde já me procuraram porque era o meio que eu estava inserida, né? Durante muitos anos, então a maior parte dos meus conhecidos era da área da saúde. Então, hoje a gente está com quase 90% dos nossos clientes são da área da saúde e a gente ainda atende outros nichos, mas a nossa especialidade mesmo é este público que me encontrou, né? Não foi algo assim direcionado, não. E o quanto é importante a gente falar o que é o posicionamento. Que tem muita gente que vê nas redes sociais e fala, eu preciso me posicionar. Por onde eu começo a me posicionar? É bem interessante essa pergunta. E eu sempre trago, tanto na minha comunicação, em Instagram, em palestras, em outros podcasts nos quais eu também participo, que o princípio de tudo, o início é a gente ter autoconhecimento. Eu trago muita frase que sem autoconhecimento não há posicionamento.
Então, a gente precisa entender qual mensagem a gente quer transmitir com o nosso serviço ou com o nosso produto, para a gente entender a nossa essência, a nossa história, valorizar a nossa história e conseguir trabalhar de forma assertiva e direcionada, para que assim a gente consiga ser estratégico de fato para criar a comunicação, para criar uma estrutura de marca que se comunique de acordo com o objetivo da empresa ou da empreendedora e para atingir os objetivos da empresa, né? Dos resultados que aquela empresária, aquela empreendedora deseja. Então, o princípio de tudo é a gente ter autoconhecimento, né? Entender como que a gente vai se comunicar de fato. E esse, para mim, é o princípio de tudo. Para depois a gente vir com técnicas avançadas, né? Mais lapidadas. Então, hoje a gente tem muito no digital essa questão do posicionamento, do branding, mas e o básico? E o feijão com arroz está sendo feito? A gente precisa fazer o básico bem feito, criar um alicerce de comunicação, para depois trazer estruturas mais robustas para o seu negócio. Então, a gente parte desse princípio e que eu acredito que é o que todo mundo deve iniciar, com esse feijão com arroz, vamos dizer assim. E é muito engraçado quando você fala da questão do feijão com arroz, é que parece que é uma coisa tão óbvia, mas as pessoas elas ficam patinando. E é interessante a gente falar desse posicionamento, porque muita gente quer só buscar visualizações. E acabam tendo muitos seguidores, muita visualização e não tem conversão. Exatamente. Eu tenho, de muitas clientes chegam a mim na primeira conversa. Eu gosto sempre de ter uma conversa inicial para entender seu objetivo e a gente estar na mesma linha de comunicação. E muitas chegam, eu quero mais seguidor. Quer mais seguidor para quê? Qual é o objetivo desse número de seguidores? Né? É só para constar? É só para massagear o ego? Ou é para ter resultado no negócio? Então, eu trago meus clientes muito para uma realidade do vamos fazer o básico bem feito, estruturado, com estratégia para alcançar quem de fato você quer e assim sim, dessa forma a gente alavancar a empresa, né? Com 900 seguidores, com 500 seguidores você consegue? Você vendeu para esses 500? Possivelmente não. Então, não é o número que define o resultado da comunicação e da potência da empresa, né? Então, eu trago muito isso para elas. E ainda mais a gente falando dessa questão de seguidores e de números. Eu tenho certeza que deve chegar pessoas para você falando assim, eu quero que o meu perfil fique igual de outra pessoa, tal pessoa. Eu queria muito ser tal pessoa. Existe muito? Muito, 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 muito. Hoje a gente vive numa era que tá muito olhando a grama do vizinho, né? Aí eu quero ser que nem fulano, eu quero ser que nem cicrano, mas não valoriza a sua essência e sua forma de se comunicar. Né? Essa semana retrasada eu recebi muito assim, Lara, você sempre traz o seu sotaque e eu valorizo muito o meu sotaque, né? Eu sou baiana e aqui, por exemplo, na parte do sul do Brasil, Lara, como é que tá sendo você com seu sotaque no sul? Como qualquer outra coisa, faz parte de mim, faz parte da minha comunicação, mas você não quer perder? Não, de forma alguma. Eu quero levar esse meu sotaque até eu me aposentar e, enfim. Então, a gente valorizar muito o que nós temos de diferencial. A Gisele tem um diferencial dela. Lara tem um diferencial dela. Todo mundo tem seu diferencial. Então, o melhor é a gente entender esse nosso diferencial e ter uma comunicação mais assertiva para o nosso público. Por que eu vou escolher fulano ou cicrano se é tudo igual? Qual é o diferencial que você tem? Se seu perfil é igual o do vizinho, por que eu vou te escolher? Então, eu trago muito, muito, muito. E a gente faz um trabalho bem profundo de entender qual é esse diferencial. Mas de uma forma, assim, bem genuína, bem profunda, para que a gente consiga ter clareza e facilidade na comunicação. Porque a comunicação não é um bicho de 7 cabeças. A gente pode facilitar esse processo. Né? Então, a gente trabalha muito isso para não ficar igual, porque senão não tem um porquê de escolher se você é igual ao outro. Né? Eu acho que essa é uma fase importante que as pessoas precisam passar,
Porque tem muita gente que não tá nessa fase, mas tem a maioria, o povo em geral, pensa nisso. Como que aquela pessoa conseguiu? Então eu quero seguir o mesmo passo dela. E na verdade, cada um é único, cada um é especial e a gente precisa prestar atenção nesses detalhes para conseguir ir seguindo em frente. Agora, até a gente falando da questão de comunicação e de posicionamento. Tem uma das coisas que as pessoas, acredito que aconteça muito com você, quando você atende as pessoas, eu falo disso porque em alguns momentos da questão de posicionamento e da comunicação, a gente trabalha em áreas diferentes, mas querendo ou não, o assunto em geral, o geral é o mesmo. Sim. E eu recebo muito disso no sentido assim, ó, Gisele, não só do número de seguidores, mas eu quero mudar de área. Eu quero atingir um novo público. Que tipo de vídeo que eu faço? O que eu faço? Então, quando a gente fala disso também, como que a gente consegue entender qual pode ser o nosso cliente ideal? Boa pergunta. E aí eu parto daquele mesmo princípio de que a gente comentou no início, que é justamente a gente entender o objetivo que a gente tem enquanto pessoa, primeiramente, e depois enquanto negócio, né? Eu mudei de área. E isso precisou ser uma construção. Não foi do dia para a noite que eu... gente, não sou mais biomédica, não atuo mais como tal, estou na parte da comunicação. E a gente precisou comunicar essa transição de uma forma simples, de uma forma que o público entendesse, que o público acompanhasse essa evolução. Então, eu até recebo muito assim, não sei se você já recebeu. Precisa apagar todas as minhas fotos anteriores? Zerar o meu Instagram? Não. Valoriza a sua história. O público está acompanhando essa sua evolução, sua trajetória. E eles vão te contratar por isso. Por te acompanhar o seu crescimento também. Então, isso é muito bacana. Ninguém nasceu do dia para a noite pronto. Ninguém nasceu já aprendendo a dirigir. Então, essa evolução é muito bacana. Então, não apaga a sua história. Né? Então eu trago muito isso, a gente precisa colocar os pezinhos no chão, entender que tudo é um processo e fazer um planejamento de como que eu saio desse ponto A e chego naquele ponto B de forma prática, de uma forma que eu consiga ter metas, que eu consiga atingir, né? Que às vezes hoje, dentro principalmente do digital, a gente vê muitas pessoas, tá prosperando, tá faturando milhões, e começa aquela comparação. E aquela comparação que não é saudável, que não é uma comparação de vou te ser sua mola propulsora, mas de, poxa, ele tá conseguindo e eu não. O que é que eu tô fazendo de errado? Mas ele teve o caminhar dele e você tem o seu. Então, o que é que dentro do seu caminhar a gente pode valorizar e melhorar seus resultados dentro da sua empresa? Né? Então, a base principal é a gente se conhecer enquanto pessoa, entender o objetivo do seu negócio e criar uma comunicação para isso, de forma assertiva, de forma fácil, de forma que aos poucos você vai inserindo os detalhes da comunicação no seu dia a dia, né? Porque a comunicação a gente vai lapidando, né? E a ciência do detalhe são os detalhes que comunicam. Então, a princípio, isso. E depois que a gente fala desse... que cliente que eu vou conquistar, qual que é o meu público-alvo, eu começo a crescer nas redes sociais, eu começo a me aparecer, e qual é a decisão também de saber o que publicar? Eu acho que essa é uma das coisas que é dificuldade de muita gente, mas eu publico todos os meus bastidores, mas eu publico meu café da manhã, mas eu publico minha academia, o que eu publico? E sabe o que eu vejo interessante às vezes que eu brinco com isso? Que as pessoas publicam que estão na academia, elas escrevem, tá pago. Aí eu brinco, mas quem que tem que passar ali e ver o dono da academia, que tem que ver se tá pago a tua mensalidade? Por que você põe tá pago? E eu acho que essa é uma coisa interessante que você, como você trabalha com a parte de posicionamento, é a estratégia do que realmente publicar. Eu acredito que a gente tem dois públicos aí, né, Gi? Aquele que, deu branco, não sei o que postar, vou sumir, é melhor não postar nada. E aquele público que quer postar tudo, né? Até acordando, ainda de pijama, cozinhando, enfim. Então, aí a gente parte de fato para a parte mais de um planejamento estratégico. Não é um planejamento engessado de, olha, você acordou de manhã, você vai filmar o seu pezinho. Não é isso. É a gente entender o cenário geral de o que é que eu quero comunicar. Quem é esse meu público? Esse público que eu vou atingir são mães, são pais, são mulheres solteiras, são mulheres casadas.
Então, dentro deste público que eu quero atingir, né? Aqui de uma forma bem superficial que nós estamos falando. Porque nós precisamos saber um pouco mais a fundo desse público. Quais são os interesses desse público? Se são mães, faz sentido talvez eu postar uma vez na semana ou pegando meu filho na escola para gerar uma conexão, uma identificação, para criar uma narrativa dentro do que você oferece também? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, a gente precisa avaliar, de fato, o objetivo do negócio, né? E ser intencional. Você não precisa postar tudo. O público não precisa saber da sua vida toda, né? Eu falo isso, assim, de uma forma bem tranquila para as minhas clientes. Sua vida não precisa ser um livro aberto. Então, a gente precisa ser intencional naquilo que a gente comunica ali. Porque, afinal, você está utilizando o Instagram como uma ferramenta de trabalho. E eu gosto muito de trazer isso hoje. E eu trago sempre isso nas minhas consultorias e mentorias. A gente tem um momento para olhar o financeiro. A gente tem um momento de gestão de equipe. A gente tem um momento para ser a expert, para ser a gestora, para ser a gerente do nosso negócio. E o Instagram é um braçozinho do nosso negócio. É um veículo de comunicação. Então, a gente precisa ter um tempinho para se dedicar ali. Para você ser protagonista de fato daquele seu negócio, principalmente se for marca pessoal, né? A marca pessoal não tem muito para onde correr, você precisa ser a propaganda do seu negócio. Então, você precisa priorizar dentro da sua rotina e encaixar de uma forma mais tranquila o digital dentro da sua rotina. Você não vai precisar parar para fazer algo específico para o Instagram no dia a dia. Mas o que é que tem dentro da sua rotina que você pode aproveitar e criar sua comunicação para o seu público, com o seu serviço e com o seu produto? Então, a gente faz todo esse planejamento, né? Do que é preciso aparecer. Não precisa postar tudo, né? Todos nós aqui, vamos para a cozinha? Vamos, né? Filho tá chorando? Chora. Pode ter tido um ADR com o marido? Pode ter tido. Preciso postar essas coisas? De jeito nenhum. Então, a gente tem essa maturidade também, né? E ser intencional. A Lara trazendo várias dicas pra gente. E agora chegou a hora de falar sobre a Lara escritora. Lara, o que a gente pode esperar aqui do seu capítulo? Olha só, eu compartilhei um pouquinho aí com o público sobre essa minha trajetória, né? Hoje, o capítulo se chama Da Biomedicina, Conquistando Palcos e Potencializando Negócios. E é justamente isso que eu conto, né? Na primeira vez que eu subi num palco, gente, eu desmaiei. Eu não lembro de nada. Nada. E eu tive que trabalhar isso. E apesar do medo, porque eu tenho claro onde que eu quero chegar, qual é o meu objetivo final. E então eu compartilho um pouquinho dessa história aqui no capítulo. Como que eu venho trabalhando isso, quais foram os desafios e o que é que eu tenho conquistado para inspirar outras mulheres também nesse caminhar. E a frase da Lara: siga seus objetivos consistentemente até dar certo e nunca desista da mulher que sonha em ser. Eu acho que esse papel que você colocou aqui, essa frase que você colocou da mulher que sonha em ser, seja se posicionando, seja no offline, quando a gente descobre o que quer ser, muita coisa muda. É uma virada de chave. Parece que clareia o mundo pra gente. E aqui dentro você conta a sua trajetória, como você falou. E é legal a gente falar de uma das coisas que tem aqui dentro do seu capítulo, que é esse desafio de empreender. Não só do posicionamento, de construir autoridade, mas do empreender. O que você pode trazer pra gente de dicas ligado a isso? Eu sou uma pessoa extremamente analítica, Gi. Então, eu gosto das coisas com um passo a passo bem claro. Que eu acredito que nos orienta e nos deixa mais calmo, Gi. Eu sei qual próximo passo eu preciso fazer. Então, a princípio, é a gente entender onde nós estamos, ter clareza diante disso, entender onde nós queremos chegar, e não precisa ser aquele cenário 100% estruturado, porque afinal, no caminhar você vai descobrir que você vai querer muito mais e vai melhorando esse cenário para você. Mas algumas viradas de chave eu tive nesse meu caminhar, e uma delas é você ter intencionalidade das pessoas também, às quais você vai se conectar. Né? É você ser genuína, é você servir de fato para essas pessoas. É uma mão lava a outra,
né? A gente tem aquela musiquinha da infância, uma mão lava a outra, e é justamente isso. É a gente servir, é a gente ajudar e não ficar esperando de imediato nada em troca, mas a gente construir aquela relação com a outra pessoa. Entender quais ambientes nós estamos inseridas. Então, isso para mim foi crucial. Não são todos os ambientes que são intencionais para mim, que são propícios para mim dentro do cenário de vida que eu quero alcançar. Então, a gente começa a ter essa virada, a gente ser mais intencional. Se eu quero começar a empreender, quais são os ambientes que você está frequentando? Muitas vezes quem começa a empreender está imerso no mundo CLT de concursados, que foi justamente o cenário que eu vim. Eu disse, meu Deus, será que tô louca aqui? Eu vou sair deste mundo? Será que este mundo fora dessa bolha é seguro? Que a gente não conhece. Então, como que a gente vai saber se o mundo é seguro? A gente começando a frequentar esses outros ambientes, entender esses outros ambientes. E foi assim que eu fiz. Como eu tinha muito esse desejo do empreender, e tanto minha família quanto os meus amigos, mais de 99% são concursados ou CLT, eu disse, meu Deus, eu preciso entender um pouquinho desse mundo afora, para entender se é tão inseguro quanto parece ser, quanto me dizem. Então, que nem eu comentei ontem no lançamento, deu passo, né? Que Deus dá o chão. Então, eu fui dando os passos, Deus foi me direcionando de conhecer pessoas, conhecer ambientes, entender no que eu precisava me aperfeiçoar também. E aí, estou nessa caminhada. E escrever esse capítulo, para mim, foi um grande passo de quebrar barreiras, de dizer eu posso, de incentivar outras pessoas a alcançarem esse sonho também, né? Porque é palpável. Então, como que a gente pode se direcionar para isso? É interessante quando a gente fala desse papel de conquistar os sonhos, porque tem muita gente que acha que nunca vai conseguir escrever um livro. E, na verdade, isso já vem da sua infância, já vem da sua família, o papel de escritor. Exatamente. E aí vem mais responsabilidade. É verdade. Vem uma responsabilidade ainda maior. Meu pai, de fato, é escritor, ele é poeta, e ele tem 3 livros. E aí a gente começa também com um outro lado. Será que eu sei escrever tão bem quanto? Né? Aí é um outro lado da moeda. Será que a forma que eu vou escrever de fato tá no melhor cenário? Visto que a pessoa já tem 3 livros lançados, e aí vem essa cobrança que é inerente do ser humano. Então, para mim, isso aí também foi mais uma quebra de barreiras, né? Não, vamos. É uma outra linha de comunicação. Eu não escrevo poemas, nem trovas, nem crônicas. É uma outra linha de comunicação, mas é tão genuína quanto. E é tão promissora quanto. E isso, para mim, também é uma quebra de barreiras, né? Então... Agora, uma curiosidade. Você pediu antes de você entregar o seu capítulo, você pediu pro seu pai dar uma olhada ou não? Nem enviei. Jamais! Tenho que compartilhar com vocês. Todas as legendas de Instagram que eu posto, ou qualquer texto, filha, tá faltando uma vírgula. Aí ele me manda lá um printzinho e... Eu tenho um mentor em casa. E tem prós e contras de isso, é muito legal até compartilhar com vocês. Porque cada um de nós aqui, quem tá nos assistindo, tem sua forma de comunicar. Né? Então, tem as palavras que você utiliza na sua comunicação e que você sabe que você comunica de forma assertiva para o seu público. Então, é a gente acolher também a parte gramatical, de acentuação, enfim, de concordância, que isso aí para mim é o básico na escrita, mas a gente não perder nossa essência da nossa comunicação e da forma na qual nós falamos. Porque às vezes o outro, até quando a gente encaminha qualquer texto para validação, enfim, textos de outras origens, o outro pode te sugerir correções com palavras mais robustas, mas são palavras que talvez você não utilize, que seu público não entenda. Então a gente precisa ter esse jogo de cintura também, de eu quero valorizar minha comunicação, meu jeito de ser, minha essência, para eu comunicar de fato para aquela pessoa que eu já tracei, já determinei dentro do meu negócio. Então isso também é um ponto que é bem interessante a gente levar em conta.
E agora, cada vez mais, dentro das suas palestras, você vai poder contar que a Lara também é escritora. Você que vem dando várias palestras falando sobre esse papel da mulher, mais o posicionamento. Exatamente. E é trazer mais essa visão para cada uma delas. Você pode sim fazer uma transição de carreira, você pode sim ser escritora, você pode sim ser palestrante, você pode sim valorizar o seu sotaque, independente de onde você esteja. Você pode alcançar muitos palcos. Palcos virtuais, palcos presenciais. E você deve utilizar a comunicação ao seu favor e ser intencional nisso. Porque antes de você conseguir ter a oportunidade de fala, você já precisa ter aquela primeira impressão. Para que as pessoas te abram portas também. Então, isso aí facilita a jornada. Então, é a gente ser intencional na comunicação que vai para além da fala, para além do que é dito. E com certeza os livros estarão nas próximas palestras. Isso mesmo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que te agradeço, Gi, pela oportunidade. E você sabe que agora eu tô grudada contigo. Sim, agora você faz parte dessa comunidade de mulheres palestrantes. E com certeza a gente vai se encontrar em grandes palcos, hein, Lara? Com certeza. Pode escrever. Muito obrigada. E a todos vocês que estão com a gente sempre acompanhando. Agora, momento de vocês seguirem a Lara. Para ter o livro Mulheres Palestrantes, é só entrar em contato com ela, que ela tem as edições de livro para vocês adquirirem diretamente com a nossa escritora Lara, conhecer mais do trabalho dela e muito mais. E para conhecer mais sobre Mulher Palestrante, é só entrar no nosso Instagram, @mulherpalestrante, onde lá nós temos as formações, os cursos e tudo para você se tornar uma palestrante de sucesso. Muito obrigada, Lara. Obrigada. E até o próximo episódio do Mulher Palestrante.